Bom, gente, então, nesta primeira aula que a gente teve semana passada, nós tentamos dar uma ideia da forma em que o curso se desenvolveria. E uma das coisas importantes que a gente tentou transmitir para vocês é a ideia de que o curso, não é? Um curso desta natureza, de engenharia econômica, ele vai ter sucesso apenas se vocês, terminado o curso, conseguem sair com uma capacidade de resolver problemas importantes, problemas que fazem justamente a boa profissão de engenheiro. Não é? Um bom engenheiro tem um conjunto de qualidades, que é o que define justamente a excelência da profissão. Nesse sentido, nós temos, às vezes, engenheiros que são muito brilhantes no aspecto teórico, mas falta a eles uma noção mais prática dos problemas que têm que ser resolvidos. E, ao contrário, então, o objetivo da gente é justamente conseguir que vocês se virem para resolver os problemas. Não é? E quais problemas? Justamente, nós já falamos. O engenheiro, basicamente, pela sua profissão, ele está tentando desenvolver sistemas produtivos. Sistemas que tem que ter uma boa produtividade e uma boa eficiência. O que significa uma boa produtividade? Significa que eu vou aproveitar ao máximo os insumos de que eu disponho. E, por outro lado, a eficiência significa que eu vou poder obter desse produto o maior preço possível, a maior remuneração possível. Então, só combinando as duas coisas, eu posso dizer que um projeto é um bom projeto de engenharia. Ele tem que ser tecnologicamente produtivo e economicamente eficiente. Agora, como é que a gente se vira para dar a vocês essa capacidade nestes 4 meses ou menos que nós temos à disposição? Não é fácil. É por isso que nós recorrimos a um tipo de ensino que nós já falamos, é bastante famosa, por exemplo, a Escola de Negócios de Harvard, que é o sistema de casos, ou cases. E que seria um caso? Um caso é um exemplo, não é? No fundo é um exercício, mas junto com o exercício vem um cenário. Um cenário que mostra uma realidade e, logicamente, que é desejável que essa realidade seja representativa e uma realidade importante no meio em que nós estamos, ou seja, dentro do Brasil. Seria meio ridículo a gente imaginar que vocês vão a melhorar como engenheiros brasileiros estudando casos da Birmania ou do Japão. Então, a gente, esse esforço que a gente faz junto com o professor Bonato para escolher os melhores cenários e os melhores cases adequados para a formação que nós queremos obter, é um esforço que, infelizmente, não se sente, ou seja, vocês provavelmente não vão a sentir as dúvidas e digamos assim, a meditação que foi necessária para encontrar esses cenários mais interessantes, os que mais vão interessar a vocês, os que mais vão ser aplicáveis, os que mais sentido vão ter dentro do Brasil como país. Então, essa é a ideia.
Claro que eu posso imaginar diferentes escalas em um caso. Posso pensar em um caso, por exemplo, regional. E a gente elegeu justamente como um caso regional uma indústria de queijo. Uma indústria de queijo Minas que em um momento dado tem a ideia de passar para um queijo, vamos dizer assim, de marca, como é, por exemplo, o famoso queijo brie. Então, a dúvida dos investidores mineiros é se valia a pena mudar sua indústria de queijo, da produção de queijo Minas, em meia cura, o mais simples possível, para um queijo mais sofisticado, e se o aumento de interesse e o aumento do preço de venda que podiam conseguir compensava o maior investimento e a maior complexidade do processo de produção. Bom, um outro caso que nós escolhemos foi um caso da indústria da aviação. Nós podemos imaginar a indústria brasileira de aviação, não é? Que, graças a Deus, é bem competitiva mundialmente. Hoje em dia representa um produto de primeira qualidade mundial, e nós todos sabemos que o grande objetivo neste momento é a produção do que normalmente se chama um Dreamliner. Um Dreamliner que seria um avião dos sonhos, não é? Aquele 747 ou A380, para mostrar os principais casos da Boeing e da Airbus, que conseguem fazer voos internacionais e que representam o futuro da indústria aeronáutica. Então, vejam bem, claro que nós não vamos a tentar reproduzir a problemática de um engenheiro aeronáutico. Primeiro, porque nós não temos a base suficiente, não apenas vocês, nós mesmos, não somos engenheiros aeronáuticos, não somos especialistas, mas sempre é possível levar um problema de alta complexidade para, digamos assim, a radiografia do problema, ou seja, a forma mais elementar do problema. Então, por exemplo, na aviação, hoje em dia, qual é um dos grandes problemas quando a gente quer projetar um Dreamliner? Um deles, por exemplo, é o seguinte, é a autonomia versus a ocupação, ou seja, visto em termos muito simples, eu posso pensar no avião como um peso útil, e esse peso útil pode ser usado para levar os passageiros ou levar combustível. Se eu levo muito combustível, eu consigo trajetos muito longos e viagens, então, mais prolongadas. Mas, ao mesmo tempo, fica pouco espaço para os passageiros. Da outra forma, se eu coloco no avião 90% destinado a passageiros, posso levar pouco combustível e vou ter que fazer escalas, que são caras e lentas. Então, aí é a grande questão do engenheiro. O engenheiro ele está vendo, então, esse projetista do avião, ele está vendo o conflito entre muita ocupação com pouco combustível e muito combustível com pouca ocupação. Então, o que é o que faz normalmente o engenheiro? Busca o ótimo, busca o melhor. Então, digamos assim, nós podemos dizer o seguinte: o ofício do engenheiro, em parte, é simplesmente braçal, é desenhar uma coisa. Mas qual é o aspecto mais fino, mais elaborado da profissão de engenheiro? É a otimização. O que distingue a um engenheiro de um simples tecnólogo é que o tecnólogo projeta e o engenheiro otimiza. Essa é uma grande diferença, que implica, evidentemente, que o engenheiro tem que saber muito sobre otimização. Muitas vezes a gente
comentando o currículo da Unifei, se preocupa porque há pouco tempo na matemática destinado aos aspectos de otimização. Há alguma coisa, mas não é o que a gente desejaria. Por quê? Porque nós sabemos que, na última análise, o que vai fazer de vocês a diferença entre ser um simples engenheiro tecnólogo e ser um grande engenheiro projetista é justamente a capacidade que vocês tenham de otimizar os problemas, de encontrar soluções ótimas. Tá? Mas, de qualquer maneira, nós vamos tentar e vamos dar material para vocês e bibliografia suficiente como para que possam enfrentar o problema de otimização com a tranquilidade que vocês merecem. Ou seja, ninguém está querendo aí colocar a vocês na disjuntiva de resolver um problema que é complicado sem dar as ferramentas. Tá? Bom, então, como eu falei, nesse projeto de nosso Dreamliner brasileiro, nós estamos pensando então em encontrar, fazer certas otimizações no projeto, um dos quais é o compromisso entre distância percorrida e número de passageiros que o avião pode levar, coisas desse tipo. Vocês sabem muito bem que todo caso praticamente é infinito. Ou seja, uma vez que eu começo a me interrogar, a indagar sobre o projeto de um avião, surgem novos problemas. Então, na verdade, o tempo que vai durar para nós resolver o problema do projeto do avião vai ser ilimitado. O que a gente pudesse fazer melhor. Nesse sentido, vocês podem ter certeza de que nós vamos a premiar, com toda a generosidade possível, o trabalho, digamos assim, de vocês, vamos chamar além do dever. Ou seja, se é uma equipe, um grupo, que quer pegar esse problema e desmenuzar mais e ir um pouco mais a fundo, esse trabalho que vocês façam vai ser recompensado de maneira que vocês entendam o seguinte, que muitas vezes é melhor se colocar um desafio assim, difícil, para o futuro, que simplesmente tentar estudar todas as coisas básicas, as equações básicas do curso. Muitas vezes vale a pena aprofundar, ir um pouco além, porque isso faz uma grande diferença. Tá? Bom, então nós já falamos, estamos pensando nestes termos. Um caso de escala regional, referido à indústria de queijo, no estado de Minas. Um caso nacional, que seria o caso do projeto de um Dreamliner pela indústria brasileira. E, finalmente, a gente escolheu algo que neste momento não tem muita, digamos assim, muita popularidade, mas teve em seu momento, e vai voltar a ter, podem ter certeza, que é o problema da transposição do Rio São Francisco. Vocês sabem perfeitamente que nós temos um rio de grande vazão, estrategicamente colocado em termos geográficos, não é? E que ele, hoje em dia, que é o que faz o Rio São Francisco? E vocês veem que ele está irrigando uma região que praticamente, eu coloquei aí MG, e peço desculpas aos baianos, mas na verdade deveria ser Bahia e MG. Só que para não complicar a gente colocou MG. Não é porque a gente esteja pensando que Minas é mais importante do que a Bahia, muito pelo contrário. Então nós temos essa área verde aí que já é aproveitada. Grande parte já está aproveitada o rio nessa parte. Mas o que acontece com o São Francisco? Ele vai para o norte, parece que fosse maravilhoso, vai chegar até a Guiana, sei lá, mas em um momento dado pega uma curva e você vê que desemboca perto de Aracaju. E o que acontece? Uma grande parte dessa água doce, de grande valor, se perde no mar. Então, aí muitos pensaram no seguinte: por que, se fosse possível,
eu não poderia. Essa seta que está aí indicando o seguinte: digamos assim, pegaria parte da vazão do rio e transporia para uma outra, ou seja, é como se houvesse uma montanha entre as duas bacias, a bacia N e a bacia MG, e eu transpondo essa barreira, eu consigo que parte do rio vá para lá, e aproveito o rio para a região nordeste. Tá? Então, isso é mais ou menos a problemática da transposição de São Francisco. E o que nós queremos saber é o seguinte: como eu conseguiria essa transposição, que área geográfica eu conseguiria irrigar com essa transposição, em que medida essa transposição não prejudicaria no futuro a água na região de MG Bahia, né? Que é a grande discussão que surgiu, vocês lembrarão, há um par de anos, quando se falou muito na transposição de São Francisco, que houve muita gente que falou: não, isso nos vai prejudicar os produtores que estamos na Bahia e em Minas, porque se transpõe no rio não tem tanta vazão como a gente pensa. Essa ideia de que São Francisco sempre está cheio é errada. São Francisco é um rio de uma hidrologia muito variável. Então nós vemos que este projeto, este tipo de caso, não vai servir muito bem, inclusive quando a gente começa a estudar análise de risco. Porque justamente um dos riscos mais importantes e mais, digamos assim, estudados é o risco hidrológico. Então, nós vamos provavelmente a rever este problema e pensar: bom, tudo bem, eu estou fazendo agora um primeiro estudo em que considero que, por exemplo, São Francisco tem uma vazão média de 2.500 metros cúbicos por segundo. Vai lá. E faço todos meus estudos com essa base, como se realmente eu fosse sempre, todo ano, ter 2.500. Agora, em termos práticos, será que não há anos em que, em vez de 2.500, tenho menos? Como é o regime hidrológico da região sudeste brasileira? É o mais maluco que existe. Saiba o seguinte, por exemplo, o Rio Iguaçu. O Rio Iguaçu normalmente tem uma época de seca, que é em junho, e uma época de cheia, que é em dezembro, mais ou menos por aí. Bom, a máxima vazão histórica do rio aconteceu em junho, na época de seca. E a menor vazão histórica do Iguaçu aconteceu na época de cheia. Então vocês veem que maluco é absolutamente o rio brasileiro. Não é? Infelizmente, eles não têm um regime confiável. Mas, então, volto a repetir, vocês veem que este caso é interessante porque, primeiro, tem características macroeconômicas. Ou seja, o que eu estou estudando aí não é o lucro de uma empresa, é o produto bruto interno de uma região do Brasil. Então, tem a ver problemas de caráter macroeconômico que afetam toda a economia do país. E, volto a repetir, tem também a oportunidade depois de prorrogar, de continuar a evolução deste caso, aplicando depois a teoria de risco, que nós já falamos várias vezes. É o seguinte: hoje em dia, se você como engenheiro vai a uma empresa, apresenta um projeto e se perguntam a vocês cadê o análise de risco e vocês não sabem responder direitinho, a perspectiva que vocês vão ter na empresa evidentemente não é muito boa. Por quê? Porque as coisas historicamente evoluem. Por exemplo, há 30 anos, não é? Mais ou menos, um cara se podia virar na área de engenharia econômica
con un valor presente líquido e não muito mais. Depois de um tempo, e naquela época, aliás, se falava de teoria de risco, se falava de algo meio assim abstruso, meio, não é? Umas coisas modernas, não muito bem entendidas, pouco usada, ninguém tinha muita confiança nos cálculos. Hoje em dia não, hoje em dia é o beabá. E da mesma maneira que a teoria de risco há 30 anos era uma novidade e não era necessário saber, e hoje em dia é indispensável, hoje aparece como uma coisa no futuro, que é o problema da simetria de informação, os problemas de governança das empresas. São problemas que hoje em dia não são muito necessários, não são muito importantes, mas daqui a, já não vão ser 30, vão ser 10, porque o mundo se acelera. Vai ser necessário também conhecer teoria de incentivos, que é a nova, assim como teoria de risco foi o desideratum aí, a grande novidade há 20 anos, hoje é a teoria de incentivos. E continuará evoluindo. Então, a nossa ideia com o Bonato também é a seguinte: vamos a nos antecipar. Não vai acontecer que alguém possa dizer, olha, o formando da UNIFEI está muito desatualizado. Poucos sabem de problemas de governança de empresas, quando hoje em dia os últimos prêmios Nobel de Economia foram dados na área de governança, os últimos grandes resultados econômicos foram na área de governança. Então, como é possível que a UNIFEI, que fala que é uma grande universidade, sei lá o quê, acontece que os engenheiros de aí saem e se perguntam o que é governança, não entendem muito bem. Falam, não, é como se governa uma empresa. Seria a resposta que poderia dar, não é? Alguém assim, um pouco avisado sobre o que é governança. Então, volto a repetir, essa escolha que nós fizemos desses 3 casos, que haverá outros, evidentemente, está querendo justamente servir da melhor forma possível a esse objetivo. Ou seja, se o formando da IFEI é reconhecido como um cara que está atualizado, que sabe resolver problemas, que está consciente das problemáticas mais atualizadas, digamos assim, do que acontece na empresa, nós vamos recuperar algo muito importante. Claro que vocês não se esquecem, não se lembram, mas há 30 anos, quando se falava alguém de um engenheiro da IFEI, falavam, claro, são os caras que trabalham na indústria de mineração, na indústria elétrica. Ou seja, era um distintivo, digamos, que tinha a pele formada na IFEI, no sentido de que eles eram os caras mais importantes na área elétrica e na área de mineração. Infelizmente, isso se perdeu. E o que nós queremos, digamos, o nosso desafio, como professores, é tentar restituir de alguma maneira essa fama que houve, que foi simplesmente porque se conseguiu pegar o bonde da história. Nada mais simples, não é porque vai ser porque a gente é super-homem, porque se vai recuperar essa fama é simplesmente porque vai haver alguém que identifique a problemática que vai acontecer no futuro, saiba se preparar e saiba preparar os alunos para que quando vão ao campo resolvam os problemas. Porque posso garantir a vocês, ninguém vai se lembrar da UNIFEI porque você descobriu uma equação como engenheiro. Vai ser por quê? Por os problemas que resolveu. Por exemplo, se um belo dia se fala, não, a transposição do São Francisco foi feita por uma equipe interdisciplinar de recursos naturais, de ambientais, engenharia e tudo, foi feita pela UNIFEI. Isso vai ser porque vai servir a vocês digamos assim, de ticket para vocês entrar no que poderíamos chamar esse círculo áulico, né?
da grande engenharia. Eu lembro sempre, alguém me perguntou uma vez, Héctor, depois você tem 40 anos já na Unifei, desde que chegou lá na Argentina em 1976. Qual é o melhor engenheiro que você conheceu aqui? É um cara daqui mesmo, e foi professor aqui, é o engenheiro Ademir Carnevali. O engenheiro Ademir Carnevali, para mim, é um exemplo justamente de uma pessoa que de extraordinária capacidade de traduzir a todos os aspectos teóricos e as equações e coisas desse tipo em uma solução de um problema, na sua especialidade, e uma pessoa, inclusive, com inquietude para conhecer também tudo o que irá vir no futuro. Não acredito, por exemplo, que em proteção se façam projetos tão grandes como para que essa capacidade dessa pessoa continue. Então, você vê, se você me fala qual é o melhor teórico, direi que é outra pessoa completamente diferente. Mas, enquanto a engenharia, tem que ser aquele cara que se vira, aquele cara que resolve. Não é aquele cara que sabe. Saber se sabe muitas coisas. Resolver é muito mais difícil em certos aspectos. E por isso, justamente, se criou esse espécime, digamos assim, de luxo, que é o grande engenheiro. Bom, beleza. Então, apenas para lembrar, não é? Nós vamos trabalhar com ferramentas básicas, não é? Já nós falamos da lei de oferta e demanda, ou de oferta e procura, que foi estudada na economia, o valor temporal do dinheiro, e em base a esses conceitos básicos, a gente quer desenvolver então estes casos aqui. Então, vamos, vejam bem, não se trata aqui, uma coisa importante, a realidade não é linear. Neste sentido, não é que a gente fala, olha, primeiro está o caso do avião, depois está o caso do queijo, ou qualquer outra combinação. Não é que uma coisa começa e termina. Nós vamos tentar irnos, digamos assim, enfronhando nessa temática da aviação, nessa temática do produto de queijo, nessa temática da transposição de rios, para, digamos assim, conseguir formular o problema e depois resolver. Então, por exemplo, sem que seja necessária uma coisa ou outra, mas já que a gente está falando do avião, vejam bem, aí está uma representação muito mal feita, não é? De um avião. A gente dividiu praticamente o avião em duas partes. Veja bem, primeira lição, você não tenha nenhuma preocupação com relação a simplificar ao princípio. Ao princípio, simplificar é muito importante, porque se você não consegue simplificar um projeto até um ponto em que você tem uma pintura mental rápida do que é esse projeto, não vai poder sair, o primeiro esforço de sair do ovo, vamos dizer, é muito importante. Então aqui, por exemplo, veja bem, a gente imaginou o seguinte, que o avião tem uma capacidade útil, que pode repartir uma parte em combustível e outra parte em passageiros. Tá? É uma simplificação brutal, mas vale a pena porque captura justamente esse problema fundamental do conflito entre ocupação e, digamos assim, duração do voo.
Bom, agora, minha hipótese fundamental vai ser a seguinte: o consumo de combustível vai ser proporcional ao peso do avião. A uma velocidade dada, na altura dada, meu consumo de combustível vai depender de quão pesado é o avião. Então, eu chamo de Y a quantidade de combustível, né? Por exemplo, aí você vê, Y0 é a capacidade total. O avião normalmente parte com seu tanque cheio. Depois ele vai caindo e em certo momento está em Y. Então, o dy a dt, que é o consumo de combustível, por hora ou por minuto, vai ser proporcional a quanto? A P mais Y. P é o número de passageiros que o avião leva e Y é a quantidade de combustível que nesse momento o avião está levando. Então, vocês percebem que esse consumo vai mudando. Não é? Tende a diminuir na medida em que o tanque se esvazia, porque cai o peso do avião, então não precisa de tanta, digamos assim, energia para mantê-lo. Tanta potência para ser mais usado. Então, eu posso pegar, isso é uma equação diferencial, bastante simplória, não é? E posso separar variáveis, como se diz. Não sei se vocês se lembram do curso de equações diferenciais, mas aí você vê a variável y coloquei toda à esquerda e a variável t coloquei toda à direita. Então, aí posso integrar e chego a essa expressão aí, P mais I igual a EC por E a menos KT. Esse E a da C, porque ao integrar, não é? Eu tenho um valor inicial aí. Não é? Então eu vou ter que ajustar essa variável Czinha para, por exemplo, eu posso dizer, bom, como posso ajustar essa variável? Posso impor como condição de que em t igual a 0, quando o avião parte, y será igual a y0. Então, de aí obtenho C e finalmente tenho uma expressão completa. Bom, vejam bem, provavelmente essa figura vai ser mais fácil de ver que a equação. Vejam bem, a linha vermelha me dá a quantidade de combustível que está tendo o avião. Essa linha que cai exponencialmente, você vê. Aí está, acima está a equação. Certo? Bom, você vê que cada transcurso do tempo, cada dt, que seria aí esse valor, isto aqui seria dt, então dt por y me dá justamente a quantidade de combustível que se gastou durante dt segundos nessa condição do mundo. Agora, você vê então que a combustível no tanque vai caindo até que chega a 0. Nesse ponto, normalmente, eu tenho um tempo t, que é o que normalmente chamam de autonomia do avião. Em termos de, por exemplo, eu posso dizer, este avião tem uma autonomia de 14 horas. Valor mais ou menos típico dos aviões que vão de Europa para Brasil. Então, essa é a minha autonomia de voo, que posso também colocar em quilômetros, basta multiplicar pela velocidade de cruzeiro, não tem nada especial. E, por outro lado, então, aí tenho a ocupação, não é? Menos P0. Então, agora, aí já vocês compreendem que vou ter um problema, por exemplo, que seria o seguinte. Se eu sei qual é a expectativa de ocupação do avião, ou seja, o valor esperado, vamos supor que o avião tem 300 poltronas. Mas eu espero que em média tenha 200.
e tenha 100 que não são vendidas. Então, evidentemente que minha condição vai ser diferente. Para aquele que se interessa por um pequeno desafio, se eu mudar P0, tá? Como muda essa curva vermelha? Que vai mudar é evidente, porque significa que vou partir com mais ou com menos passageiros. Então, eu vou ter uma relação entre o número de passageiros que o avião leva e a autonomia dele. A autonomia de um avião que decola com poucos passageiros é maior que a autonomia de um avião que decola com muitos, com ocupação plena. Então você vê que já nós podemos sentir como se pode manejar o problema. E quais são as variáveis e como cada variável influi no resultado final. Por quê? Porque, voltando agora ao que a gente falou ao princípio, se eu estou agora sabendo que posso distribuir o peso do avião entre combustível e passageiro, eu, como engenheiro, vou querer encontrar qual é a distribuição ótima. Ou seja, a distribuição que me, digamos assim, maximiza a capacidade econômica do avião. Que aqui, por exemplo, está representado, você vê lá embaixo, esse fio aí que aparece, é T por P0. O que significa isso? Significa que o avião mantém P0 passageiros viajando durante T grande de tempo. Então, a capacidade do avião de arrecadar dinheiro é proporcional a essa variável. Pensem um pouco. Pensem que cada passageiro dentro do avião, não é? Que quando o avião está viajando, ele está pagando, dando um fluxo de caixa para o avião, para a empresa dona do avião. Tá? Então, quanto mais passageiros e mais tempo estejam, o produto dos dois é o que define o fluxo de caixa que sai do avião e que vai me compensar naturalmente o que eu gastei em comprar o avião e os custos operacionais. O que vai definir justamente digamos assim, o lucro ou não lucro da empresa brasileira de aviação. Então, você vê como a coisa va pensando. Primeiro, eu tenho um problema tecnológico. Como encontrar a melhor distribuição entre passageiros e combustível? E tenho um problema mais geral, mais profundo, que é o problema econômico. Como maximizar o lucro, ou, por melhor falar, como nós sabemos de economia, o valor adicionado, o valor econômico adicionado, o EVA, da empresa. Tá? O engenheiro, como engenheiro, tem que resolver o problema tecnológico da melhor distribuição possível. Mas também, como advogado do projeto, ele tem que defender esse projeto, mostrando que esse projeto produz EVA suficiente para ser justificado. Tá? Dentre outros, porque, por exemplo, veja bem, imagine que na empresa é outro grupo, diferente de vocês, que são os engenheiros que saíram de Itabira. Então os engenheiros de Itabira falam, não, nada de avião grande, de Dreamliner, nós queremos aviões pequenos para voos regionais. Então estamos propondo um projeto diferente. Queremos que a empresa funcione com pequenos aviões regionais, dentro do Brasil, não voos internacionais. Bom, então vocês, como o grupo de Itajubá, vai ter que defender a ideia do Dreamliner com relação ao grupo de Itabira, que vai defender os aviões regionais. E como vão discutir isso? Não vai ser a tapa, evidentemente, vai ser mostrando então qual é o EVA que é capaz de produzir cada um. Ou, para ser mais preciso, qual é o ROI, ou seja, o retorno sobre investimento de cada projeto.
Então, esse é o tipo de coisa, entendem? Vocês podem pensar isto, que esta última meia hora é uma espécie de premonição, de prévia do que vai ser a vida de vocês como engenheiros. Vai estar sempre pensando em um projeto que vocês estão idealizando e como defender o projeto perante alguém que está apresentando com todo direito um projeto que acha que é melhor. Como se discute através de argumentos técnico-econômicos. E vocês já viram que, então, já tem uma boa, digamos assim, bagagem nesse sentido, porque agora que eu sei qual é o fluxo de caixa que sairia do avião, então eu posso agora, essa função φ igual a T por T0, eu posso escrever o fluxo de caixa em função de ocupação, vejam bem, P é ocupação em passageiros, e A é o total, ou seja, ocupação mais combustível. Tá? Só que este A para mim vai ser um parâmetro de projeto, porque o peso, o tamanho do avião vou ter que decidir, olha, vou fazer minha primeira análise de projeto assumindo que meu avião vai ter, por exemplo, 70 toneladas. Ok? Então, vou fazer meu projeto nesse sentido, e então vou dizer, bom, o fluxo de caixa que me vai dar esse avião vai ser proporcional aqui a variável, a única variável que ficou é P0, ou seja, a capacidade do avião em passageiros. Então, agora que tenho que fazer, qual seria o último passo? O último passo é obter o máximo do fluxo de caixa que produz o avião. Então, fazendo esse cálculo, não é? Chego à conclusão, por exemplo, de que, bom, o logaritmo natural da quantidade de passageiros tem que ser igual ao logaritmo natural do peso total do avião menos 1. Então, daí, por exemplo, para um caso de que o peso total seja de 10, eu obtenho uma ocupação de passageiros de 3,6, 3,67, que está lá. Está aqui, e o que me dá a parcela de passageiros. Veja bem, logicamente, que como A0, que é 10, é o total, e digo que 3,67 tem que estar dedicado a passageiros, naturalmente a diferença 6,33 vai ter que ser destinado ao combustível. Então, por exemplo, os 70 toneladas do avião, mais ou menos, aí 5 toneladas vão estar destinadas a combustível, 50 toneladas, desculpa, e 20 toneladas para passageiros. 20 toneladas, vocês calculem 70 quilos por passageiro, van a ter unos centenares de passageiros, van a ter, por outro lado, uma quantidade então de combustível, e mais ou menos, vejam bem, por exemplo, o que normalmente carrega um avião quando vai decolar é entre 30 e 50 toneladas de combustível de aviação, tá? Que mais ou menos está dentro do que... Não quer dizer que eu me preocupei muito, teve sorte aqui um pouco, não? Mas, na verdade, veja bem, neste tipo de caso, se você pretende que os valores numéricos que a gente dê para vocês sejam valores, digamos assim, coincidam ou se aproximem aos valores reais, você vai ter que fazer toda uma engenharia reversa, não é? Ou seja, ver o problema em movimento contrário, para poder encontrar digamos assim, que valores
tenho que dar este exercício para que os resultados sejam resultados lógicos. Mas, volto a repetir, então, a ideia básica do desenho do avião, então, veja bem, envolve, então, a lei de oferta e demanda, não tem dúvida. Não sei se vocês capturaram bem em que momento a lei de oferta e procura apareceu aqui. Mas quando eu comecei a falar do fluxo de caixa produzido pelo avião, eu estou já pensando no produto do avião. Ou seja, pensando no avião como um bem ou serviço, na verdade é um serviço, que é o que faz a empresa? A empresa vende um serviço aos passageiros, que é o transporte a tal lugar. Então, esse serviço, quanto é que vale, quanto é que produz? E por outro lado, naturalmente, eu vou ter aqui uma curva de procura. Ou seja, se eu já, com estes valores de distribuição, consigo mais ou menos saber quanto vai custar o combustível do avião, quanto vai representar as passagens dos tantos passageiros que eu acabo de determinar que vão ser tantos, e por aí vai. Então, eu vou poder dizer, bom, tudo bem, eu estou imaginando que aqui, para ter um lucro conveniente, preciso cobrar $2.000 pela passagem. Perfeito. Preciso, então, cobrar $2.000. Por outro lado, eu sei que se eu, por exemplo, hoje em dia, fizesse uma oferta de passagem para, sei lá, Lisboa, por $2.000, eu teria uma demanda de tantos. E, naturalmente, se isso fosse para 3.000, a demanda diminuiria, ou seja, eu teria praticamente a curva de procura do avião. Então, em última análise, essa curva de procura, com essa curva de custos que eu determinei em base a esta última análise, vou encontrar um ponto de intersecção que me vai definir exatamente o desempenho financeiro dessa empresa, a empresa brasileira de aviação. Então, cada uma dessas coisas tem que ser levada vamos dizer assim, ao detalhe, ou seja, tudo bem, eu tenho então, primeiro, que construir a curva de procura, perfeito, então, como farei isso na prática? Para isso estão as companhias consultoras de mercado. Eu contratei uma consultora e diria, olha, por favor, me dá a curva, isso é o dia a dia da análise de projetos. Tem empresas que se especializam em encontrar essas curvas. Eles fazem enquetes, perguntam, falam com passageiros. Você viajaria mais se baixasse a tarifa? Você viajaria menos? Segundo essas enquetes, eu vou conseguir determinar a curva de procura. Teria a curva de custo, calculo a curva de equilíbrio e posso ver, então, como está o desempenho financeiro. Se ele não é satisfatório, tenho que voltar, digamos assim, o projeto, em última instância, é um conjunto de voltas. Em cada volta eu me aproximo mais à ideia principal, o objetivo principal, que seria justamente encontrar a máxima produção de bem-estar. Porque, em última instância, vocês sabem, uma vez que eu tenho a curva de oferta e tenho também a curva de procura, tá? Então eu tenho a condição de conhecer não apenas a receita e os custos, mas também a utilidade, os surplus, e então eu tenho perfeitas condições, usando simplesmente a lei de oferta e demanda, de calcular
o de otimizar o bem-estar produzido pela indústria. Então, como essa indústria de aviação, obviamente, vai ser uma indústria regulada pelo governo brasileiro, então, o objetivo da agência de aviação vai ser justamente maximizar o bem-estar produzido pelos aviões. Vocês lembram, as empresas, as agências do governo não maximizam nem o lucro do produtor, nem o surplus do consumidor. Eles maximizam a soma dos dois, ou seja, o bem-estar produzido. Entende? Ou seja, o governo é uma espécie de árbitro isento com relação a passageiro e a empresário. Tá? Ele não quer defender a passageiro porque colocaria provavelmente valores de passagem que não cobririam os custos, nem também atenderia totalmente a empresa, que obrigaria aos consumidores a pagar tarifas exorbitantes. Vai ter que encontrar uma média, e essa média se obtém justamente quando tem uma expressão do bem-estar. Tá? Vocês desculpem que a gente seja um pouco circular em tudo isto, mas, em essência, você tem que chegar um momento em que você pense nisto como se fosse uma única fotografia panorâmica, onde estão todos os elementos do problema. Entendem? Os elementos técnicos, os elementos econômicos, porque tudo se mistura. Não é verdade que eu consigo fazer análise de projetos estudando só o aspecto técnico ou o aspecto econômico. Estão tão entrelaçados que, se eu não vejo a eles como uma única unidade, nunca vou conseguir fazer um projeto uma análise de projetos correta, bem feita. Bom, então fica a ideia de que nós estaremos, digamos assim, voltando a este problema do avião como dos, digamos assim, dos casos interessantes que se apresentam a vocês como futuros engenheiros, quando trabalhem nas diversas empresas em que poderiam estar trabalhando. Tem também, então, outros casos, que seria basicamente a indústria de queijos e a transposição do Rio São Francisco, em que, por exemplo, no caso da transposição do Rio São Francisco, vocês já se lembram que nosso problema era, no fundo, nós temos um rio que está sendo aproveitado parcialmente. Uma grande parte da água está indo para o mar sem ser aproveitada. Então, qual é a ideia do projeto? A ideia do projeto é extrair uma parte da vazão em um lugar em que é possível levar essa água para outra região desenvolvível, uma região apta para cultivo, e dessa forma produzir um PIB adicional, que seria esse PIB da região nordeste. Então, tem uma área que aqui se está sendo estimada em 200.000 km², que seria a área já, neste momento, está sendo atendida. A área potencial de Nordeste seria a área que poderia ser irrigada uma vez feita a transposição, que são 105.000 km², e representam vazões de 40% e 21%
do total da vazão do São Francisco. Então, vocês veem aí que, nesse caso, por exemplo, o que acontece? Sai 100%. Né? Vejam bem, meu modelo de rio, evidentemente, é um modelo também sumamente simplificado. Eu estou imaginando que o rio nasce grandão, não tem afluentes, e vai tirando água para irrigar. Então, o que acontece? Essa vazão de 100%, nessa figura aí, dessa vazão aqui de 100%, eu tiro 40% para Minas Gerais e Bahia. Tudo bem. Fica uma vazão que chamam remanescente, que é essa aí, que vai ser, no primeiro momento vai ser 60%, evidentemente. Agora, desse 60%, eu estou tirando um 21%, que vai representar a quantidade de água para a irrigação da região nordeste. E vai ter ainda um sobrante, que chama de vazão final. Isso, então, é claro, acontece no primeiro momento, ou seja, no momento em que eu terminei das obras de transposição. Depois, vai acontecer o seguinte: eu tenho, logicamente, cada região cresce em área geográfica e também cresce em produtividade. São os dois fatores fundamentais que, quando tenho uma área de agropecuária para analisar, normalmente a gente imagina que essa área se expande geograficamente, limitada apenas pelas fronteiras geográficas, e, por outro lado, aumenta também a produtividade, porque se cria uma Embrapa, se cria uma série de institutos e de agências que destinadas a aprimorar a exploração da área. Tá? Então, vocês veem que, agora, o problema é este: o crescimento geográfico consome água. O crescimento de produtividade não consome água mais. Compreende a diferença? Expandir a área geográfica é bom até certo ponto, porque vai gastando cada vez mais água. E vai chegar um momento em que a água acabou. Agora, já o aumento da produtividade não tem limites. Porque ainda que eu tivesse que congelar a área de aproveitamento de irrigação, o aumento da produtividade faz que essa mesma área produza mais. Então, por isso que é uma modelagem, de certa forma, macroeconômica, não é? Que é necessária para resolver este problema de transposição. Bom, perfeito. Então, uma vez que eu tenho uma outra figura, não é aí? Que acho que é anterior. Isso. Maravilha. Aqui, então, isto acontece 3 anos depois da instalação da obra de transposição. Então, o que vai acontecer? Esta área cresceu e, como consequência, a quantidade derivada daqui é maior de 40%. Então, sobra menos para a região nordeste, que por sua vez também cresceu até um ritmo maior. A gente imaginou, pelas características da região menos explorada, que normalmente o crescimento inicial é maior que o crescimento futuro. E, finalmente, chega a um valor final, que é este aqui. Quando este processo termina? Evidentemente vai terminar quando este valor seja zero. Porque nesse momento acabaram minhas possibilidades de aproveitar o rio. A partir desse momento, o único ganho que eu vou ter é a partir de ganho de produtividade.
Então, justamente, uma das preocupações que existia em uma discussão muito forte entre os especialistas na área ambiental e na área de recursos naturais é que, vamos dizer, existiam muitas dúvidas sobre o quanto duraria o processo, ou seja, quanto tempo transcorreria até realmente se esgotar o rio. Porque se fosse um período longo, então a preocupação do pessoal que já está irrigado, de certo modo, diminui, porque é algo que vai acontecer bem depois. Mas, infelizmente, cálculos de diversas consultoras mostravam algo assim como: uma falava que era meio século e outra falava que era um ano. Era assim uma diferença tão brutal que a gente, em primeiro lugar, se perguntava que tipo de metodologia era usada para que existissem, digamos assim, respostas tão diferentes. O qual justamente fez que se fizesse todo um reestudo muito profundo. Hoje em dia, felizmente, nós temos um conhecimento muito mais profundo da bacia de São Francisco. Justamente foi o resultado dessa pugna que houve entre aqueles que se preocupavam com o tempo que restava até acabar a água de São Francisco. Bom, então, resumo, aparece essa curva aí, né, que mostra justamente o seguinte: vejam bem, a área a curva preta, essa curva descendente aí, né, essa curva aí, ela me está representando justamente a vazão, não, desculpa, essa área é esta aqui, de aqui para aqui. Essa vazão aproveitada para a irrigação, eu coloquei cabeça abaixo para poder encontrar mais fácil o ponto de extinção, digamos assim, do rio. Então, se eu colocar esta curva assim, de aqui para aqui, e esta outra, que é a irrigação da área nordeste, coloco desta forma, o ponto em que as duas curvas se cortam é o ponto em que a vazão final fica reduzida a zero. E nesse caso, se eu por acaso forçasse a uma das duas vazões de Nordeste ou de Minas, Bahia, a aumentar, forçosamente deveria diminuir a outra. Que é o grande problema justamente que muitas pessoas viam nisto, a competição entre regiões. Ou seja, quem arbitraria? Se, por exemplo, a região Nordeste, a região de Minas Bahia, discutissem seus direitos a uma certa parcela do Rio São Francisco, seria muito difícil encontrar um organismo brasileiro ou internacional ainda, que pudesse dar uma decisão mais ou menos sábia com respeito ao assunto. Por quê? Porque há uma série de questões históricas aí. Todos nós sabemos, digamos assim, a longa história da região sudeste versus a região nordeste, essa famosa canção Eu Quero um Nordeste Independente, há toda uma série de uma consciência por parte da população do Nordeste de que ela foi preterida no desenvolvimento brasileiro. Então, é muito difícil trazer a uma discussão civilizada, vamos dizer, uma questão deste tipo. Porque há coisas que vêm tem muito tempo atrás e que afetaram profundamente a situação particularmente do Nordeste, que nós temos que reconhecer que é a parte do Brasil mais exposta à natureza, às grandes secas, aos grandes problemas.
Então, como nós podemos levar em conta o interesse histórico como o interesse atual? Minas tem mais chance de industrializar mais rápido, mas desde o ponto de vista histórico há uma dívida com o Nordeste. Quem decide? Entende? Quanto se dá a cada um? E isto é, digamos assim, a história permanente da competição pelos recursos. Porque anterior à própria existência da lei de oferta e procura, existe o princípio da competição pelos recursos. Por exemplo, pela água de um rio, este é um exemplo, mas há miles de outros casos nos quais os recursos disponíveis são escassos em relação aos custos possíveis desses recursos. Então, muito anterior e mais básico que a própria lei de oferta e procura está justamente a escolha ótima do aproveitamento de cada recurso para cada uso, de maneira que o resultado total dê uma função de bem-estar máxima. Mas, tempo ao tempo. No momento, então, o que temos é uma questão que podemos colocar em termos puramente técnicos. Agora sabemos, o rio não é eterno, há um tempo a partir do qual não vai ser possível aumentar a irrigação e então vai haver uma estagnação da produção de cada área. Bom, quando a gente vai continuando isto, nós vamos ver, então, vamos ir completando os dados, ou seja, nós podemos agora estudar, além do problema técnico do rio, podemos estudar os problemas econômicos de produção e consumo de cada região. Ou seja, em que medida a região de Minas precisa de produção agrícola, em que medida o Nordeste precisa de produção agrícola, em que medida se pode produzir, e então a gente irá vendo, é como se a gente fosse a ver essa lei de oferta e demanda com essas duas curvas que se cruzam e analisar o problema de que, à medida que passa o tempo, o consumo aumenta, a produção se faz mais eficiente e o ponto de interseção vai mudando. Tá? Essa é uma questão que nós vamos seguir vendo com tranquilidade. O que temos até agora? O que conseguimos até agora? Conseguimos saber, então, que o problema de transposição implica um tipo de particular de obra, de transposição justamente, que consiste basicamente em produzir um canal ou um túnel que comunique a bacia do São Francisco com a bacia nordeste, de maneira que a gravidade possa ir levando o rio a outro lugar e então dessa forma deixar pronta ou prevista a irrigação dessa região. Tá? Isso nós já sabemos. Segundo, também, nós vimos então que as vassouras retiradas do rio vão aumentar em função do desenvolvimento de cada região. Está calculado aí um aumento de produtividade e um aumento da região geográfica. Então, vejam bem, se eu quisesse saber de que maneira se adapta a produção ao consumo, eu teria que pensar assim: a produção vai aumentar exponencialmente em função do crescimento da área
e do aumento da produtividade. Por outro lado, a demanda, a procura, vai aumentar em proporção ao desenvolvimento da região. Então, em cada caso, eu vou ter que harmonizar isso aí. Ou seja, vou ter que encontrar em que forma ou de que maneira, em cada momento histórico, esse ponto de equilíbrio vai se deslocando. Sempre equilibrando oferta com demanda, tanto no caso Nordeste como no caso de Minas. Para quem gosta de complicar-se a vida, é claro que não necessariamente o consumo de Minas vai ser servido somente pela produção em Minas. Eu posso imaginar um modelo econômico que existe a exportação e importação de produtos. Então, em vez de imaginar que cada região está servida pela sua própria fonte de produção, posso imaginar também que existe um saldo de exportação e importação entre ambas regiões. Ou seja, por exemplo, se a região Nordeste tem pouca produção e muita demanda, e, por outro lado, a produção na região de Minas tem muita produção e não tanta demanda, então é possível transferir parte da produção de um para outro através de uma exportação e importação, e teria que é a forma em que se tratam macroeconomicamente os problemas. Quando você analisa um país, por exemplo, você não analisa esse país como uma simples curva de demanda e procura, ou de oferta e procura, desculpa. Digamos assim, tenho que harmonizar a oferta, a procura e os saldos de exportação e importação. Então, por exemplo, vamos supor, petróleo. Estados Unidos, por exemplo, hoje em dia tem uma produção de petróleo, vamos dizer assim, de uns 9 milhões de metros cúbicos por dia e uma produção de 6. Então, como traço a curva de demanda e procura? Aí não consigo equilíbrio. O que acontece é como se houvesse na terceira área, que é a área internacional, que se conecta com essas áreas através do que se chama o saldo de exportação e importação. Então, nesse caso, nos Estados Unidos, como se distribui? Se distribui 6 de produção própria, 3 de importação, que equilibra com os 9 de demanda total. Então, vocês veem que a macroeconomia é intrinsecamente mais complicada que a microeconomia, porque entre os países existem essas possibilidades, de intercâmbio entre eles, que complicam um pouco a lei, mas, em essência, na medida que vocês ganhem confiança, vão perceber que essas dificuldades são transponíveis perfeitamente. Ou seja, é melhor hoje em dia você assumir que sabe e aguardar as dificuldades para resolverlas no momento, que estar se preocupando por saber todo o que vai no futuro acontecer e estar completamente preparado. Você gastaria tempo demais, se você quer, como formação da EFE, ou da Unifei, sair daqui sabendo tudo o que você vai precisar, é antieconômico. É impossível, por outro lado. Mas você pode sair daqui sabendo uma certa quantidade de coisas, mínima, e tendo capacidade de viração, capacidade de se virar, suficiente para resolver na hora os problemas que se apresentam. Então, não se preocupem se vocês em um momento determinado pensam, bom, mas eu ainda não domino isto.
Porque, por exemplo, tudo bem, aí o professor Arango falou, o professor Bonato nos falaram de problema de oferta e procura. Mas e quando tem importação e exportação, não se preocupem. Isso vai ser resolvido no momento certo. Não tenham dúvidas. Vocês, como engenheiros, têm que ser uma espécie de máquina que funciona assim. Se apresenta um problema, ela tem capacidade de começar a resolver, e também capacidade para, quando vem uma dificuldade, espera um pouco, resolve, passa para aí, e esse processo é a profissão de engenheiro. Isso não acaba nunca, só com a aposentadoria. Quando alguém se aposenta, que alguns não querem, não é? Somos meio